Catástrofe, um acontecimento desastroso de grandes proporções, geralmente relacionado a fenômenos naturais, mas não necessariamente, já que, assim como um vulcão que entra em erupção, a explosão de uma bomba atômica também é uma catástrofe. As catástrofes podem variar em escala, e para cada uma delas, existe uma forma de medir isso. Por exemplo, utilizamos a escala Richter para medir e prever o impacto de um terremoto, o índice de intensidade de furacões, Saffir-Simpson para fazer o mesmo com os furacões, e etc. Mas aqui, neste vídeo em específico, não vamos focar em tais medidores específicos. Vamos falar da escala proposta por Isaac Asimov em seu livro A Choice of Catastrophes. Catástrofes. A Choice of Catastrophes. Obrigado. No Brasil, escolha a catástrofe. Ao longo da obra, ele especula sobre diversas possibilidades de um fim do mundo, de um apocalipse fatídico, do colapso da própria humanidade ou somente da civilização. Como se fosse pouca coisa, né? Ele classifica as catástrofes em 5 graus, sendo as de 1º grau catástrofes em nível universal e as de 5º grau catástrofes que nos levariam de volta à barbárie, ou seja, a cada vez que o grau aumenta, a catástrofe e, consequentemente, o impacto da catástrofe diminuem. Como dito, as catástrofes de 1º grau afetariam todo o universo e, obviamente, toda a vida e, por tabela, toda a humanidade, caso esta ainda exista, ou não tenha vazado para outro universo, caso ele exista. Atualmente, a ciência estabelece 4 principais possibilidades de catástrofes nesse nível, sendo a 4ª a mais tensa, em my humilde opinion. Vejamos. Temos o Big Freeze, onde o universo se expandiria e esfriaria tendendo ao zero absoluto, a um estado de máxima entropia, condenando todo o futuro a uma condição de frio extremo, paralisia total e escuridão absoluta. Depois temos o Big Rip, que ocorreria caso a expansão acelerada do universo continuasse se intensificando devido à energia escura. Nesse cenário, todas as estruturas se romperiam sem possibilidade de serem reconstruídas, começando pelas maiores como galáxias, depois sistemas estelares e planetas, até que até mesmo os átomos e partículas fundamentais fossem dilacerados. No instante final, cada partícula estaria totalmente isolada das demais, em um estado de solidão perpétua. Para os amantes de simetria e comportamentos cíclicos, caso a densidade do universo fosse alta o suficiente para a gravidade reverter a expansão, teríamos o Big Crunch, onde toda a matéria e energia colapsariam de volta para um estado semelhante ao do Big Bang. Atrelado a esse fim está o conceito do Big Bounce, que sugere que, a partir desse colapso, um novo universo poderia surgir, um novo Big Bang, que, após muito tempo, culminaria em outro Big Crunch, que levaria a outro Big Bang e assim por diante, você entendeu? Um ciclo eterno de morte e renascimento. A 4ª e última possibilidade de nossa lista é o Big Slurp, baseado na hipótese de que o nosso universo pode estar em um estado de falso vácuo, em vez de um verdadeiro vácuo. Se isso for verdade, há a possibilidade de que, a qualquer momento, uma bolha de vácuo se forme em algum ponto do cosmos. Essa bolha se expandiria à velocidade da luz, alterando completamente as leis fundamentais da física por onde passasse. O que isso significa na prática? Não sabemos exatamente, mas, no pior cenário, pode resultar na aniquilação instantânea de toda a matéria conhecida. A melhor parte, se isso acontecer, nem daria tempo de percebermos. Confortante, não? Subindo o grau, temos as catástrofes em nível de nosso sistema solar. Em outras palavras, algo que afetasse diretamente o nosso Sol, como a sua exaustão, por exemplo. Sendo ele o rei do tabuleiro, todos os planetas ao seu redor, sobretudo a Terra, sofreriam com tal evento. E a humanidade, caso ainda habite a Terra, seria extinta. Fala sério. Tal cenário poderia ocorrer caso um corpo massivo colidisse com o Sol ao longo de sua órbita ao redor da Via Láctea. Um corpo de seu calibre ou maior, como outra estrela, um buraco negro ou uma nuvem de antimatéria. Ainda que tais eventos possam afetá-lo ou até destruí-lo, as chances disso acontecer são extremamente baixas, quase nulas na verdade. Outra possibilidade dentro desse quadro de catástrofe seria o inevitável falecimento do Sol daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos. Isso ocorrerá porque em algum momento ele consumirá todo o seu combustível, tudo aquilo que o mantém vivo, entre aspas. Mas antes que esse processo se conclua, já não estaremos mais aqui, pois em determinado ponto o Sol passará por um processo de expansão, engolirá Mercúrio e Vênus sem dó nem piedade, e simplesmente torrará a Terra, acabando com toda a vida em sua superfície, mares e etc. Vai ser tipo o Sol Pistola em Super Mario Bros 3, só que em uma proporção global.
tenso. Na metade da escala temos o grau 3. Aqui ficam as catástrofes que afetariam apenas a Terra, ao nível de extinção total de todas as formas de vida. Tal cenário poderia ocorrer caso o planeta colidisse com um asteroide ainda maior que aquele que extinguiu os dinossauros, por exemplo. Caso houvesse uma guerra nuclear global, um supervulcão cuja erupção, além da destruição imediata de seu vasto entorno, também condenasse o mundo ao inverno vulcânico global com temperaturas extremamente baixas que durariam anos, mudanças climáticas catastróficas e irreversíveis, e assim por diante. No quarto grau, temos o rol de catástrofes que levariam à extinção da raça humana na Terra. Porém, a vida, de maneira geral, continuaria. Tô numa nice. Ameaças que poderiam culminar em tal cenário seriam a colisão com um asteroide como aquele que extinguiu os dinossauros, uma pandemia de surgimento espontâneo ou por consequência de uma guerra biológica a nível mundial, uma IA tomando consciência e decidindo erradicar todos os humanos da Terra, entre outras. Por fim, no grau 5 temos as hipóteses nas quais a sociedade humana no mundo retornaria a um estado de barbárie, por assim dizer, onde as leis como conhecemos deixariam de existir e passaria a valer a lei do mais forte. Mas no mundo já não é assim? Silêncio, não falamos de política nesse canal. Cenários retratados em filmes como Mad Max, O Livro de Eli ou A Estrada são exemplos disso. São os chamados mundos pós-apocalípticos. Uma guerra mundial, aquecimento global, escassez de recursos e, consequentemente, a briga incessante pelo que restou, uma tempestade solar, tudo isso e várias outras coisas mais poderiam levar o mundo a tal situação. A burrice com certeza também seria um fator. Vai ver Idiocracia. Como vimos, as catástrofes de grau 1 e 2 são consequências de eventos sobre os quais não podemos controlar. Em outras palavras, caso acontecessem, estaríamos fritos. Ou não, já que boa parte delas é improvável, não totalmente certa, ou só vai acontecer daqui a bilhões ou até mais anos à frente. Porém, para as catástrofes em níveis superiores, a história já é um pouco diferente, pois essas sim podem ser de cunho artificial, causadas pela própria ação humana inconsequente, como guerras por meio de ogivas atômicas, agentes químicos ou biológicos, degradação do meio ambiente, provocando mudanças climáticas afetando negativamente e drasticamente o funcionamento da biosfera como um todo, e por aí vai. Em outras palavras, alguns dos itens nesses níveis são coisas sobre as quais o ser humano tem um certo controle e, portanto, uma responsabilidade perante tais. E, para esses casos, cabe a nós trabalhar para que nunca venham a acontecer, assim como trabalhar para conseguirmos evitar as demais catástrofes, que não são de origem artificial, isto é, fazer a escolha sensata, utilizar a tecnologia e seu avanço para impedir que uma catástrofe aconteça, e não para produzir uma propriamente. Asimov foi um gênio da escrita, da ficção e da divulgação científica, e a abordagem que ele escolheu para trabalhar o tema catástrofe em seu livro é mais uma prova disso. No livro, Asimov também discute como diversas religiões ao longo da história previram um momento apocalíptico, quando o céu cairia e o universo se extinguiria para dar lugar a um novo começo. Ele observa que, em muitas dessas crenças, essa visão de fim catastrófico não é apenas uma metáfora, mas uma expectativa real e profundamente enraizada. Asimov destaca que algumas religiões ainda aguardam esse evento, enfatizando como, ao longo do tempo, a ideia de um fim do mundo continua a ser uma força presente na cultura humana. Sobre a escala propriamente, tal classificação proposta por ele é uma excelente ferramenta para organizarmos e entendermos tudo aquilo que pode nos matar ou nos condenar a um estado de desconforto e incerteza extrema. Uma ferramenta que pode inclusive vir a ser atualizada, quem sabe, conforme o nosso conhecimento a respeito das calamidades se torna ainda mais complexo, levando à necessidade de uma expansão na escala, ou então o melhor detalhamento de suas partes já existentes. Ousando um pouco, poderíamos acrescentar nessa escala catástrofes de nível 6, por exemplo, que seriam aquelas que poderiam afetar parcialmente a sociedade humana, mas não inteiramente, ou regredindo ainda mais, poderíamos adicionar catástrofes de grau 0, que afetariam o próprio multiverso, caso exista, ou até catástrofes de grau -1, onde a própria estrutura fundamental da realidade estaria ameaçada. Mas, claro, isso é só uma grande viagem. O modelo proposto por Asimov já nos basta, por hora. Terminamos aqui, nos vemos no próximo vídeo, a menos que até lá algo como o fim do mundo venha acontecer. Tomara que não. Mas, enquanto nada de grave acontece, aproveita para deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e comentar sobre mais exemplos de catástrofes às quais estamos sujeitos. Tudo isso ajuda em muito na elaboração de novos conteúdos como este. Então, responde aí, na sua opinião, qual seria a pior catástrofe de cada grau? E lembre-se, do que estiver ao seu alcance, faça o possível para evitar uma catástrofe. Ninguém quer isso, não é mesmo?